Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que nos fale um pouco de um tema que já foi abordado num programa anterior, e cuja pergunta é, na sua opinião, Emmanuel Macron, depois do terrível 1º de Maio que lhe sucedeu no início desta semana, vai chegar ao fim da sua legislatura? Bom, é uma pergunta para 1.000.000 de, não digo de, os franceses gostariam que fosse 1.000.000 de francos, Francos. mas é 1.000.000 de euros. O princípio, digamos, a estabilidade institucional francesa mantém-se independentemente destas movimentações de rua. Macron está a procurar jogar com algo que muita da imprensa francesa e da comunicação social e dos comentadores dizem que está a criar-se, que é uma espécie de duas Franças. Isto é, a França serena, que quer o seu dia a dia normal, embora seja reivindicativa no plano político, etc. E a França de rua, que está neste polarizar de uma maneira dificilmente concebível aqui há uns anos e com poucos paralelos depois do maio de 68. Exatamente, mas eu era capaz de recordar, peço desculpa por interromper, embaixador, eu era exatamente capaz de recordar essa questão. O maio de 68 foi uma tremenda dor de cabeça para o Marshal de Gaulle. Foi, de tal maneira que em 69 ele saiu. E, Exatamente. portanto, eh, o Maio de 68 foi uma. Mas o Maio de 68 também tem a ver com o primeiro grande avalo da Quinta República. Depois disso, a França da rua continuou a sair e vários primeiros ministros e presidentes continuaram a sobreviver aos vários ciclos, desde Certo. Chirac, Pompidou, aliás, ele próprio envolvido, como era primeiro-ministro no Maio de 68, depois Chirac, Giscard d'Estaing também, Sarkozy também teve tempos Exato. muito complicados. Eh, Hollande menos, porque apesar de tudo os sindicatos moveram-se aí menos, mas ainda se moveram alguma coisa. E agora Macron, que tem concitado contra si, digamos, setores, alguns mais moderados, alguns mais radicais, e no topo de tudo isto, movimentações de rua descontroladas através dos Black Bloc, aquelas estruturas de caçeur para partir tudo, que às vezes acompanham os manifestantes mais calmos, outras vezes lhe criam dificuldades a essas manifestações mais calmas. E, portanto, a sensação que há é que a França está um pouco cansada. Macron parece ter optado por fazer um diálogo com a França serena, com a tal segunda França, e tentar, digamos, isolar estas manifestações, reprimi-las. E na questão da repressão também está aqui um problema, porquanto a França muitas vezes tem aparecido muitas vezes a repressão ultrapassando determinados limites, e há quem diga que já estamos numa espécie de democracia policial em França. E o ministro da Justiça francês, Gérard Darmanin, é acusado de um excesso de violência e as polícias são acusadas de um excesso de violência, mas as pessoas também estão a começar a ficar um pouco cansadas com isto, porque o justificativo da lei das reformas, da passagem dos 62 para os 64 anos, digamos, é importante, sob o ponto de vista de uma decisão política que é discutível, mas partir a França e pôr na rua neste 1º de Maio, segundo a polícia, são 700 e tal mil manifestantes, segundo as centrais sindicais, como sempre acontece, são 2.300.000 manifestantes. É bastante porque já não estamos a falar só de Paris, estamos a falar de Nantes, estamos a falar de Claro. Marselha, estamos a falar de Rouen, é um pouco por toda a França, com incidentes graves, e mais do que isso, com incidentes graves para o cidadão comum, que vê o seu carro destruído, que vê a sua loja queimada, que vê tudo partido, e para o cidadão comum que deve estar já, digamos, um pouco cansado, em função de uma espécie de custo-benefício relativamente ao fundo da discussão. Macron vai tentar, mais uma vez, sentar à mesa alguns dirigentes sindicais, resta saber se alguns estarão disponíveis para isso, se outros não estão, e isso, se ele conseguisse fazer essa divisão, seria importante para ele. Pode também utilizar, como já aqui aventámos, a possibilidade de mudar o primeiro-ministro numa certa altura e fazer uma remodelação. As remodelações estão na moda quando as coisas não correm bem. E pode ser que vá por aí. Eh, não me parece neste momento que o seu lugar esteja em causa. As coisas não existem, não estão de uma maneira que possa pôr em causa o seu lugar. E Certo. volto a dizer, o cansaço das manifestações pode estar a fazer o seu efeito. Uma coisa é clara, Macron, na sua expressão internacional e em particular na sua capacidade de atuação europeia,
perde um pouco pela circunstância de estar internamente sob pressão. Exato, para fazer fechar o círculo do nosso programa, foi uma verdadeira sorte a China ter-se lembrado da França na questão da paz na Ucrânia. Pois, sorte ou beijo da morte, isto é, quando o adversário, alguém que se é visto do outro lado por muitos, nos aparece ser carinhoso, normalmente acaba por ser um beijo da morte. Outro dia o Lavrov dizia, quando visitou o Brasil, que a Rússia considerava que o Brasil devia ser membro permanente do Conselho de Segurança. Bom, Lavrov dizer isto significa o pior para os ouvidos americanos. Exato. Provavelmente com isto, possibilidades do Brasil ser membro permanente do Conselho de Segurança afastou-se. Portanto, no momento em que vemos a China puxar a França, se calhar isto para os aliados europeus, em particular para aqueles que se mantêm mais empenhados, vou utilizar uma expressão francesa, farouchement empenhados na Macedónia, que não tem uma boa novidade. Claro. Embaixador, numa visão genérica sobre o 1º de Maio na Europa, pareceu-lhe que foi um 1º de Maio em linha com o costume ou conseguiu descobrir algumas nuances novas? Não, estão ali todas as dimensões normais. A questão do custo de vida, a questão da transição energética e da luta contra os combustíveis fósseis, em particular envolvendo setores mais jovens, e as questões da sustentabilidade dos mecanismos de segurança social. Lá está um pouco isto por toda a parte. As agendas sociais com a dimensão ecológica envolvida, estão a ficar relativamente próximos. Depois, a forma como se expressam na rua e como partem ou não as montras é que é diferente. Exatamente. Muito bem, obrigado, embaixador. O programa de hoje fica por aqui. Não se esqueça que pode continuar a acompanhá-lo em regime de podcast nos sites do Jornal Económico. Até para a semana. Obrigado.